Eu queria saber se, por exemplo, se a mãe teve um câncer aos 38 anos, quando que deveria ser feita a mamografia, e depois do Hamilton falar sobre um CA de reto de intestino, se teve um familiar com uma idade mais precoce, em quanto tempo antes que a gente poderia indicar essa colonoscopia? Quando a gente tem um familiar de primeiro grau ou segundo grau com câncer de mama na família, o risco que a população tem, ele aumenta, né? A população geral, pelo geral, tem um risco de 10 a 12%, mas quando a gente tem um parente de primeiro ou segundo grau, né? Uma mãe, uma irmã, uma tia com câncer de mama, aí o nosso risco ele aumenta discretamente. Se a gente colocar esses dados numa calculadora de risco, talvez ele vai subir para 15 ou 20%. Então, uma vez que acontece com um parente de primeiro grau, que seria a mãe, por exemplo, se ela teve câncer de mama com 38 anos, a gente pede para adiantar os exames, o rastreamento 10 anos antes. Agora, a mamografia a gente faz a partir dos 30 anos. Antes disso, a gente não faz mamografia porque a acurácia dele não é tão adequada. A mama é muito densa, então a gente pede para fazer outros exames. A gente pode fazer ultrassom, avaliação clínica e, em muitos casos, ressonância. Mas a mamografia, para aqueles casos onde existe um câncer de mama na mãe, com 40 anos, com 45 anos, ou enfim, mais jovem, mamografia a partir dos 30 anos, né, é o indicado pelo risco que existe pela mãe, né? Então, toda vez que houver algum familiar comprometido com câncer de mama, e não apenas mama, o ovário também conta, a gente tem que ficar de olho em relação à idade para o início dos nossos exames, porque isso pode mudar a forma de rastreamento, né? Então, o rastreamento é sempre personalizado. Existe uma indicação hoje de primeira avaliação com mastologista. A primeira avaliação com mastologista ela deve ser aos 25 anos. Isso chama avaliação de risco. Então, todas as mulheres deveriam passar aos 25 anos com mastologista para que se faça a avaliação de risco para câncer de mama ao longo da vida. Com 25 anos, o mastologista ele vai falar, olha, você vai começar agora com ressonância, olha, você vai começar com 30 anos a mamografia, ou não, você faz parte do grupo populacional, você vai começar com 40 anos a mamografia. Então, para isso é tão importante a avaliação precoce com masto. Ele deveria ser feito por todas as 25 anos. Em relação ao tumor coloretal, segue a mesma lógica, né? Depende muito do primeiro familiar acometido, né? A idade do primeiro familiar acometido, e se recomenda mais ou menos isso, né? Que você inicie de maneira um pouco mais precoce, 10 anos antes, em relação ao que é recomendado pelo Ministério da Saúde, mas nessa avaliação toda também é importante você descartar algumas síndromes genéticas, né? Então, assim como tem para câncer de mama, você faz uma avaliação germinativa, a depender do risco do paciente. Para câncer coloretal funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Você precisa descartar algumas síndromes germinativas para entender também o momento ideal, né, de você iniciar, porque eventualmente o paciente ele pode ser muito jovem, mas se ele tem um familiar cometido com uma síndrome de Lynch, por exemplo, e você diagnostica isso num familiar, né, bem, você não vai esperar chegar naquela idade chave, naquela idade que teoricamente você deveria começar se você não tivesse nenhuma alteração germinativa, para poder daí iniciar um rastreio. Não, aí você pode iniciar até de maneira mais precoce, né, a depender da idade do paciente, da idade do familiar. Então, na verdade, isso é toda uma avaliação de risco que você faz de maneira individualizada, né, para cada história familiar e para cada paciente.